Olá pessoal, estamos aqui para resolver mais um exercício de GA, Geometria Analítica, e aqui nós temos dois pontos A e B no plano, e nós vamos, no item A, encontrar a inclinação da reta que contém A e B. Então, a equação geral de uma reta, ela pode ser escrita dessa forma: M, que multiplica x menos x0. O x, o y, x0 e y0 são coordenadas de algum ponto da reta, e o m seria a inclinação dessa reta. Tem alguns livros que chamam de coeficiente angular. Bom, vamos chamar então aqui no A o coordenada x e y, e no B coordenada x0 y0. Substituindo então, y seria 4 menos 12, o m nós não conhecemos, o x seria menos 7 menos 5. Fazendo a conta aqui, menos com menos vai dar positivo, então vai ficar 12 com 4, 16, que é igual a m, que multiplica menos 12. Ok? Então nós temos lá que o m é igual a 16 sobre menos 12. Dá para dividir, simplificar aqui por 4. Então m vai ser igual a menos, né? Porque positivo com negativo dá negativo. 16 por 4 dá 4, 12 por 4 dá 3. Então aqui nós já achamos a inclinação da reta que contém A e B. Na letra B, nós queremos achar uma equação da reta que passa por A e B. Então como que nós vamos encontrar essa equação da reta? Então nós temos lá que a equação geral, né, seria y menos y0, que é igual a mx menos x0. Ok? Vamos substituir então aqui y menos o y0, né? Então nosso y0 ele pode ser tanto o 4 como o 12, depende de como você vai chamar isso. Vamos supor que nós colocamos aqui o 12 negativos. O m nós já temos, né? O m nós já temos aqui. Nós chegamos, né? Seria 4 menos 4 terços x menos, se nós consideramos então esse aqui como o y0, né? Então esse daqui tem que ser o x0, então seria x menos 5. Ok, então y mais 12 é igual a menos 4 terços x mais, né? Porque menos com menos dá mais, 4 vezes 5, 20 sobre 3. Muito bem, passando esse 12 para cá, então nós temos que y é igual a menos 4 terços x mais 20 terços menos 12. Tira o mínimo aqui desse pedaço, então menos 4 terços x mais, tira o mínimo, 3 dividido por 3 dá 1, vezes 20 dá 20, menos 3 por 1, 3 vezes 12, 36. Então y é igual a menos 4 terços x, menos, né, porque aqui vai ser 20 tira 36, dá menos 16 sobre 3. Ok? Então essa daqui seria a nossa equação da reta, né, que passa por A e B. Além disso, o que mais que esse item pede? Quais as interseções com os eixos, né? Esses eixos aqui, no caso, seria o x e y. Ok? Então, se o x for 0, né, então o que acontece? Quando o x é 0, a gente tem uma interseção com o eixo y em algum lugar, né? Essa reta vai cruzar o y. Então, pegando aqui a equação da reta, menos 4 terços x menos 16 terços, o que nós temos então? Se o x for 0 nessa equação, nós temos y que é igual a menos 4 sobre 3 vezes 0 menos 16 sobre 3. Y é igual a menos 16 terços. Então isso aqui seria
menos 16 terços. Então a reta cruza, né, em algum lugar aqui na parte negativa do y. Por outro lado, se nessa equação o y for igual a zero, então nós teríamos lá a equação 4 terços menos 16 sobre 3, o y zero. Então aqui 4 terços x menos 16 sobre 3, isola aqui o x, então 16 terços é igual a menos 4 terços x, simplifica esse 3, que está dividindo ali os dois lados, e aí você pode pegar o menos 4 e passar ele dividindo, então menos com mais dá menos, 16 dividido por 4 dá menos 4, então x é igual a menos 4, ok? Então essas são então os pontos de interseção, né, com os eixos, a resposta aqui seria então qual ponto? O ponto 0 e menos 16 terços e o ponto menos 4 e 0. Né? Então esses são os pontos onde a reta cruza, né, os eixos. Muito bem, com isso a gente responde a letra B. Na letra C, a pergunta é: encontre o ponto médio do segmento AB. Bom, vamos chamar de M então esse ponto médio. E aí nós temos o que então? Para achar o ponto médio, vou pegar então a coordenada x de A mais a coordenada x de B, dividir por 2, e depois a coordenada y de A mais a coordenada y de B, e dividir por 2. Então essa é a ideia, né, quando a gente vai encontrar o ponto médio de um determinado segmento. Pega as coordenadas desses pontos, soma e divide por 2. Fazendo então as contas, aqui no primeiro caso, menos 7 mais 5 dá menos 2 sobre 2. E aqui, menos com mais dá menos 12, menos 12 mais 4, então vai ficar menos 8. Ok? Então esse aqui é o nosso M. Então seria menos 1, né, que é menos 2 por 2, e menos 4. Ok? Então com isso nós achamos o ponto médio. Na letra D, o que nós temos? Encontre o comprimento de AB. Achar o comprimento de AB é a mesma coisa que achar a distância de A até B. Como que a gente acha a distância de A até B? Então tira a raiz quadrada, né? Aí nós vamos pegar lá coordenada x de 1 menos a coordenada x do outro ponto ao quadrado, mais aí a coordenada y de 1 menos a coordenada y do outro ponto ao quadrado. Então essa é a ideia, né, que a gente vai utilizar aqui. A fórmula da distância entre dois pontos. Fazendo os cálculos, então nós temos menos 12 ao quadrado, vai dar 144, mais, aqui vai dar 12 positivo, com 4, 16 ao quadrado, 256. Somando aqui, então nós temos que isso, a distância é igual a raiz de 400, ou seja, a distância de A até B é 20. Com isso nós respondemos ali a letra D. Na letra E, encontra uma equação para a mediatriz. Né? O que seria a mediatriz? A mediatriz é uma reta perpendicular, né, a mediatriz de AB. Então é uma reta perpendicular ao segmento AB, né, e que passa pelo seu ponto médio. Ok? Então, se a gente fizesse aqui um esboço rápido dessa situação, vamos fazer aqui só um rascunho, né, sem levar em consideração aqui exatamente as escalas. Então, só para a gente ter uma ideia. Então, se nós pegarmos o A, 7, 4, então nós marcaríamos aqui o ponto A, o ponto B, 5, vamos supor que aqui fosse o menos 12, então nós temos aqui o ponto B, aí nós temos um segmento AB. Okay? Aqui a gente não fez com escala, por isso que os tamanhos, né, não estão exatamente numa escala real, mas só para a gente ilustrar. Aí nós vamos pegar, por exemplo, o que seria a mediatriz? É uma reta, vamos supor que aqui fosse o ponto médio, né, só uma suposição.
é uma reta que passa exatamente por esse ponto médio e é perpendicular ao segmento. Então essa daqui é que a gente chama de mediatriz. Ok, sabendo dessas informações, então nós vamos ter o seguinte: nós podemos chamar essa reta aqui que passa por AB, que seria o B, que seria o A, chamar de R, por exemplo, e a mediatriz a gente pode chamar de S. Ok? Bom, então, usando aqui linguagem matemática, nós podemos dizer aqui, ó, AS é perpendicular a R, né, esse Tzinho ao contrário aqui significa que elas são perpendiculares, ou seja, que o ângulo entre elas é de 90 graus. C e somente C, que é o nome dessa flecha, se você pegar, né, o coeficiente de uma reta, né, se você pegar, por exemplo, vamos chamar aqui o M, né, que é a inclinação, o M da S vezes o M da R, isso aqui é menos 1. Então, isso aqui seria a inclinação, tanto da R como da S. Bom, então quer dizer, duas retas são perpendiculares se a multiplicação das suas inclinações for igual a menos 1. Ok, como nós sabemos? Se a gente voltar lá na equação nós temos aqui a equação de R. Ok? Então essa daqui nós já temos, que é 4/3 x menos 16/3. Então, considerando isso, né, nós podemos dizer que R é menos 4/3 x menos 16/3. Este número aqui seria o que a gente chama de Rm aqui, que é a inclinação de R. Ok? Bom, então, levando isso em consideração, então se eu pegar a inclinação de S vezes menos 4/3, isso aqui é igual a menos 1. Ok? Então, pensando nisso daqui, nós podemos dizer o quê? Que Sm é igual a menos 1 dividido por menos 4/3. Ok? Então, Sm seria igual a menos 1, que multiplica menos 3 sobre 4. Porque daí é divisão de frações, né? A gente pensa nisso daqui como se fosse menos 1 sobre 1. Uma fração. Então repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, né? Então quando nós temos uma divisão de frações, então Sm seria igual, menos com menos dá mais, 3 sobre 4. Ok? Então com isso nós achamos a inclinação da mediatriz. Ok? Então temos a inclinação da mediatriz. Então nós sabemos o quê? Que a reta S, que nós chamamos a mediatriz, ela pode ser dada por 3 sobre 4, né? Vamos até escrever aqui de uma forma mais detalhada, só para ficar bem bacana aí para a compreensão do exercício. Vamos colocar isso bem detalhadinho aqui, ó. Então, quando a gente fala de S, né, que nós chamamos que é a mediatriz, nós podemos dizer o quê? Que se você pegar essa equação aqui dela, substituir aqui, por exemplo, ela passa pelo ponto médio, né? O ponto médio nós já temos as coordenadas. Então nós vimos lá atrás que o ponto médio tem coordenada menos 1 e menos 4. Então y menos 4, que é a coordenada do ponto médio, que é igual a m, 3 sobre 4, x menos 1. Então o ponto médio, né, nós já temos as coordenadas que é menos 1 e menos 4. Então, y mais 4 é igual a 3 quartos, x, que vai dar positivo, 3 quartos vezes 1 positivo dá 3 sobre 4. Y é igual a 3 sobre 4, x, mais 3 quartos, menos 4. Y é igual a 3 sobre 4, x, mais, tira o mínimo aqui, 4, 3, menos 4 dividido por 1, 4 vezes 4, 16. Ok?
Vamos colocar aqui do lado. Y, então, vai ser igual a 3 sobre 4x menos 13 sobre 4. Então, essa daqui seria a nossa equação da mediatriz. Para finalizar o exercício, encontrar uma equação para o círculo, do qual AB é diâmetro. Então, nós temos lá um círculo, tem aqui o centro do círculo, e aí nós temos que o AB, vamos pôr aqui o segmento AB, é um diâmetro, né? Então, nós sabemos o quê? Que o tamanho de AB, a distância de A até B, nós já sabemos aqui que é 20. Bom, então metade dessa distância, que seria o raio dessa circunferência, é metade de 20, então seria 10, ok? Muito bem, o C, ele seria o ponto médio de AB, ok? Nós já temos as coordenadas do ponto médio, que seria menos 1 e menos 4. A equação geral de uma circunferência é o que? X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Ok, substituindo o x0 e y0 são as coordenadas do centro. Substituindo, então nós temos x menos 1 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado, que é igual o raio ao quadrado. Então aqui nós teríamos x mais 1 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado, que é igual a 100. Então isso aqui seria uma equação, né, para a circunferência que delimita esse círculo aqui, né, onde o AB é o diâmetro. Tudo bem? Muito obrigado, até a próxima.